Bom dia. Quero registrar a presença do nosso querido decano, que está todo elegante hoje. Muito obrigado, excelente. São seus olhos. Conselheiro Júlio Cabral. Registrar a presença do conselheiro Júlio Pinheiro, que está de volta depois das suas férias merecidas. Registrar a presença do conselheiro Josué, que mudou o visual, cortou o cabelo. Conselheiro Érico Desterro. Quero registrar a presença do conselheiro Mário de Melo, do auditor Luiz Henrique, que está convocado no lugar do conselheiro Ari Moutinho, que tirou 15 dias de férias. Registrando também a presença do procurador-geral, João Barroso, do nosso secretário Mistil Levi, das taquígrafas, dos servidores, advogados. Dando por aberta a 37ª sessão ordinária de 23 de outubro de 2018. Ausentes o conselheiro Ari, motivo férias, a partir do dia 22, 15 dias de férias. Auditor Mário Filho também se encontra de férias. E o auditor Alípio também se encontra de férias. E registrando que o auditor Luiz Henrique, substituindo o conselheiro Ari Moutinho. Passamos à fase do expediente. Cadê? Não há expediente por parte desta presidência. Contudo, gostaria de registrar votos de parabéns ao auditor Mário Filho pela passagem na data de hoje de seu aniversário. Ademais, registro também meus votos de muitas felicidades ao procurador Evanildo, que fará aniversário dia 25 de outubro, e ao ilustre conselheiro Ari Moutinho pela data natalícia que ocorrerá no próximo domingo, dia 28 de outubro. E registrando também que dia 29 de outubro é o Dia Nacional do Cerimonialista, parabenizando a nossa querida Patrícia. Passando indicações e Indicações e propostas? Sim. Vai começar agora? Vai. Depois da senhora. Não, eu não tenho, excelência. Pode começar. A senhora não tem, então é só para relembrar os aniversários, né? Desejar felicidade, parabéns ao cerimonial, a todos, através da Patrícia, e as boas-vindas ao Dr. Júlio Pinheiro e ao conselheiro Josué. Um retorno a essa corte. É só isso. Obrigado, excelência. Senhora presidente, Por não. da mesma forma, iniciando pelo aniversariante de hoje, que é o Mário Filho, ao procurador Ivanildo e Sua Excelência o conselheiro Ari Moutinho, que é dia 28, Ivanildo dia 25, o Ari Moutinho dia 28. Desejando a todos muitas felicidades, luz, saúde e muitos anos de vida. Estendendo também as felicitações ao cerimonial. Excelência, desculpe, só um registro. Pois não. É só para registrar um impedimento. Perdão. No processo 2663 de 2017, da pauta do conselheiro Érico Xavier de Terra e Silva. Só declarar, registrar meu impedimento. Ok. Ainda indicações de proposta, conselheiro Josué. Primeiro, obrigado. Segundo, dizendo que eu estou reabraçando Vossa Excelência nesse mês, porque já estivemos juntos na outra terça-feira, graças a Deus. Eu estava na sessão na terça-feira passada. Vossa Excelência está me vendo só hoje, e eu me sinto como o personagem do Chico Buarque, quem me olha nem me vê. Mas Excelente. o tríplice abraço, né, na intimidade aos colegas e amigos
como Mário Filho, que fiz uma saudação, ao Ari, que me permite de reabraçá-lo hoje, e o doutor Evanildo, que eu teria a oportunidade de fazê-lo, porque estará aqui conosco. E me associo, sobremodo, na íntegra as palavras do eminente decano, do Pinheiro, que sempre, mesmo às vezes ausente, representa o nosso tribunal com muita competência, né? E a Patrícia fica no meio desses espinhos como flor bonita que é. Conselheiro Mário de Mello. Eu comungo com as felicitações dos colegas, presidente. Eu também acompanho, Excelência, as parabenizações e também cumprimento a doutora Patrícia e a equipe. Ok. Também para aderir às parabenizações já mencionadas, conselheiro Josué, aquela música é do Paulo Diniz, não é do Chico Buarque de Holanda, mas é belíssima. O senhor é que devia estar na difusora. E foi uma boa sacada, parabéns. Procurador João Barroso. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Eu quero também me associar aos votos de parabenização ao conselheiro Ari Moutinho, ao auditor Mário Filho e ao procurador Evanildo Bragança, meu amigo do Ministério Público. Quero também lembrar que dia 24 de outubro, amanhã, o aniversário da cidade de Manaus. Muito bem. Eram essas considerações do Ministério Público, Excelência. Obrigado. Muito bem lembrado, Excelência. Extensivo aos manauaras as felicitações. A todos nós. Ainda indicações e propostas? Senhora presidente, tenho uma comunicação a fazer relacionada a... E antes de dar o meu bom dia a todos os presentes, mas nesta semana, eu, na condição de relator de 3 representações, a primeira de número 2.376, de 2018, uma representação proposta por Norte Comercial Distribuidora de Medicamentos Limitada, deliberei suspender uma licitação no âmbito e do interesse da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos. Pregão eletrônico 373/2018. No processo 2356/2016, também uma representação da empresa Internave Engenharia Limitada. Deliberei monocraticamente suspender a concorrência número 72 de 2018, relacionada à duplicação, obras de duplicação da rodovia AM 070. E, por fim, no processo 2357/2018, uma representação de novo da empresa Internave Engenharia, suspendendo a concorrência 73/2018, relacionada a acompanhamento e gestão ambiental para as obras de implantação, pavimentação e drenagem da duplicação de vias urbanas em Manaus, Anel Sul. Eram estas as comunicações que queria fazer. Ainda indicações e propostas? Senhora presidente, Por não. se nenhum conselheiro ainda... Pode, com a Ok. palavra. Obrigado. É uma comunicação, Excelência, ao plenário. É o processo número 2171/2018. É uma representação do Ministério Público de Contas com pedido de cautelar contra a Prefeitura Municipal de Lábrea, em razão de um contrato celebrado para a reforma da Escola Estadual Tomé de Medeiros Raposo.
O gestor foi ouvido, se manifestou no processo, e da análise da representação e da audiência do gestor, eu entendi que estavam preenchidos os requisitos para a concessão da cautelar, Excelência, e concedi a cautelar no sentido de determinar a Sua Excelência, o prefeito do município de Lábrea, que promovesse a sustação do contrato em questão no prazo de 5 dias, a partir da ciência dessa decisão. Era esse o comunicado, Excelência. Ok. Ainda indicação de proposta? Não havendo mais quem queira falar, passamos à fase de distribuição. Conselheiro Júlio Cabral, 5. Conselheiro Júlio Cabral, lote 5. Conselheiro Júlio Pinheiro. 6. Lote 6. Conselheiro Érico. 3. Lote 3. Conselheiro José Filho. 2. Lote 2. Conselheiro Ari. Lote 1. Conselheiro Mário de Melo. 9. Lote 9. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Conselheiro convocado Luiz Henrique. 8. Lote 8. Auditor Mário Filho. Auditor Mário Filho. 4. Lote 4. E auditor Alípio. Auditor Alípio. 7. Lote 7. Julgamento adiado não há. Julgamento adiado não há. Passamos à pauta ordinária. Pauta do conselheiro Júlio Cabral. Temos 3 processos. Nos 2 primeiros processos, encontro-me impedida, juntamente com o conselheiro Mário de Melo e o conselheiro Érico. Dessa forma... Ele está impedido, Excelência. Eu estou impedindo. O presidente é o conselheiro Júlio Pinheiro, porque Vossa Excelência é o relator. Só não está impedido o conselheiro Josué É um embargo. e o auditor. Mas tem quórum. Excelência, preside o conselheiro Júlio Pinheiro, relato o conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Josué e o auditor que está convocado. Quatro Eu não estou vendo impedimento meu, não. Não há, já falei. Não, seu não há. Passo a palavra ao conselheiro Júlio Pinheiro. Receba a presidência das mãos de Vossa Excelência. Apregou o processo número 5642 de 2013, de relatoria do conselheiro Júlio Cabral. Trata-se de embargo de declaração. Manifestação ministerial fica concedida. Exatamente. O meu voto está registrado, Excelência. Excelência, só para lembrar Não, que precisa da manifestação do Ministério Público. Eu já havia feito a ponderação. Eles já tinham se manifestado, mas tem que se manifestar de novo. Então, estou a lhe ouvir. Procurador. Mas o presidente é o Júlio. Né? Obrigado, presidente. É o processo 5642, é isso? Isso. Eu vou pela negativa de provimento, nos termos do voto do eminente conselheiro relator Júlio Cabral. Pacificado. Decidem os membros do egrégio Tribunal Pleno, nos autos do processo 5642 de 2013, nos termos do voto do eminente relator. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, presidente. Próximo processo, Excelência. Continua, a senhora está impedida. 4123-2012, exatamente. Processo mesmo... 4123-2012, passa a palavra ao Ministério Público para manifestação por tratar-se de embargo de declaração. O Ministério Público se declara pela procedência dos embargos, pela negativa, pelos embargos opostos, Excelência. Alguma manifestação, conselheiro? Decidem os membros do egrégio Tribunal Pleno, nos termos do
Voto do relator nos autos do processo 4123 de 2012. Devolvo a palavra à Vossa Excelência, presidente. Receba a palavra e a presidência no processo restante, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, temos 14 processos. No 5º processo, encontro-me impedida. Obrigado. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Mário de Mello para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Receba, presidente, Vossa Excelência, e dou por aprovado o processo. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Nos demais processos, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Cabral no processo 2833-2017 e do conselheiro Érico nos processos 1794-2017, 1793-2017 e 1737-2017, e do conselheiro Josué Filho no processo 1706-2018, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos do voto do relator. A pauta do conselheiro Érico Xavier, temos 10 processos. No 4º processo de número 13.081/2017, registro que temos embargo de declaração interposto pelo Ministério Público de Contas. Concedo a palavra ao procurador, caso queira se manifestar. Pela negativa de provimento, Excelência. Com a palavra o relator. Não, está pacificado. Está disponibilizado o voto referente aos embargos. Ai, meu Deus. Só um minuto. E ele é no sentido de dar provimento parcial para algumas correções no deciso. Notadamente, porque eu fui o voto condutor, quer dizer, acabei sendo o condutor nesse processo, e esse voto foi oral na sessão. Então, na hora em que eu argumentei, troquei um item, ao invés de falar o item 2, falei o item 1, isso precisou ser corrigido. E também o esclarecimento de um aspecto que ficou ausente. Mas eu não estou... Mas está disponibilizado aí. Não houve destaque, Excelência, então acredito que nós possamos concluir o julgamento. Colocando em votação, conselheiro Júlio Cabral. Relator. Conselheiro Júlio Pinheiro. Manifestação ministerial. Conselheiro Mário de Mello. Com o relator. Conselheiro Josué está impedido. Perfeito. Por maioria, o conselheiro convocado, Luiz Henrique. Eu também declarei meu impedimento, Excelência, no sistema. Estou impedido também. Então, por maioria, o relator é de acordo com o voto do relator. O procurador manifestou-se? Sim. No 7º processo de número 2663/2017, encontro-me impedida. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Mário de Mello para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Receba a presidência de Vossa Excelência, dou por aprovado o processo. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Nos demais, registrando o impedimento do conselheiro Josué Filho nos processos 12.579/2017 e 13.375/2018, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator.
Pauta do conselheiro Josué Filho. Temos 11 processos. No terceiro processo, de número 11.737, 2017, encontro-me impedida, juntamente com o conselheiro Júlio Cabral. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Mário de Mello para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Receba, presidente de Vossa Excelência, dou por aprovado o processo. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. No sétimo processo, de número 13.994, 2017, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação. Obrigado, presidente. O Ministério Público é da opinião de negativa de provimento. Conhecimento e negativa de provimento. Pacificado, de acordo com o voto do relator. No nono processo, número 384, 2018, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público para a manifestação. Igualmente, pela negativa de provimento. O conselheiro relator dá provimento parcial, no sentido de conhecer, dá provimento parcial ao recurso interposto pelo senhor Neilson da Cruz Cavalcante para retirar a multa no valor de R$ 4.384,12. Com a palavra, o relator. Mantendo inalterado todos os votos anteriores. Foi apenas a supressão de uma das multas. Não há inversão de mérito. Em votação, como voto o conselheiro Júlio Cabral. Com o relator, excelência. Como voto o conselheiro Júlio Pinheiro. Relator. Conselheiro Érico. Relator. Conselheiro Mário de Mello. Com o relator. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Excelência, eu vou acompanhar o Ministério Público de Contas. Então, por maioria, voto aprovado de acordo com o voto do relator. No décimo processo, número 460/2018, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Não há, eminente presidente, senhores conselheiros, senhor auditor, nenhum objetivo final diferente do que pensa o eminente conselheiro Érico Desterro. Lá atrás, o próprio conselheiro Érico já definiu normas através de uma tag em que todas essas normatizações de contratações ao arrepio da legislação constitucional foram dados devidos prazos, o devido cronograma para que a Prefeitura de Manaus tomasse essas providências. Neste caso, nossa divergência é que o conselheiro Érico quer de pronto que isso seja cumprido. E o meu voto, no meu entendimento, estou oferecendo à Prefeitura um prazo de 120 dias para deflagrar o processo de concurso público. Porque é muito sensível essa área dos agentes de fiscalização sanitária, mercados e feiras, para que não houvesse solução de continuidade. Então, enquanto providencia o concurso, eles permaneceriam. Assim que o concurso seja devidamente definido, aprovado e chamados concursados, eles sairiam. É apenas isso. Não há nenhuma outra divergência, os objetivos são mesmo fazer concurso público e afastar os contratados ao arrepio da lei. Só que eu faço uma concessão de prazo à Prefeitura de 120 dias. É o 13.994, 2017. Com a palavra o conselheiro Érico. Bem relatado pelo conselheiro Josué Filho, não há divergência entre nós, apenas que o meu voto é no sentido do desligamento imediato dos servidores. Atentem que esse caso aí, os servidores foram contratados temporariamente para exercer uma atividade típica da administração pública, exercício de poder de polícia administrativa, né? Para nós vermos a que nível chegou a administração pública do município de Manaus, contratando temporariamente pessoas que vão exercer o poder de polícia administrativa. E tendo em vista que o TAG que foi firmado com o município,
que era o início, era um primeiro TAG de uma série que deveria haver, foi anulado pelo tribunal. Então, a situação desses servidores todos é precária. Por quê? Porque não estão mais amparados por nada. Tinha um TAG e agora nem o TAG tem. E, portanto, prevalece a decisão do tribunal de 2010 no sentido de afastar todo mundo, não é? 2010. E, doravante, meus votos, no que diz respeito ao município de Manaus, serão assim. Se houver servidor temporário nessas condições, evidentemente, porque o servidor temporário pode haver, mas desde que a situação esteja assegurada pela lei, não é? De regência, e não é o caso. Então, doravante, meus votos, todos, em relação ao município de Manaus, suas secretarias, serão nesse sentido. Se houver servidores temporários, cumpra-se a decisão do tribunal adotada em 2010. Então, eu só estou aqui repisando uma decisão que já devia ter sido adotada em 2010. E, portanto, penso que o desligamento deveria ser imediato. A divergência é apenas essa, é a questão do prazo. Em votação, o conselheiro Júlio Cabral. Excelência, eu estou com... Qual é o processo, Excelência? 460 é o voto vista do conselheiro Érico. 460? Eu estou com destaque, Excelência. Eu voto no destaque. Conselheiro Júlio Pinheiro. Senhora presidente, num processo muito recente, acho que do ano passado, eu fui voto vencido, me manifestei e, obviamente, como voto vencido, o tribunal estabeleceu uma regra e como tal, temos que segui-la, mas eu vou ponderar para acompanhar o relator, em que pese a manifestação no processo dos 7.000 e poucos servidores, eu ter sido voto vencido, mas acompanho o relator nesse presente no 460/2018. Conselheiro Mário de Mello. Relator, Excelência. Conselheiro Luiz Henrique. Como relator, Excelência. Por maioria, de acordo com o voto do relator. Os demais, registrando o impedimento do conselheiro Érico Desterro no processo 2.535/2017, considerando a ausência de destaques, declara aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Mário de Mello, temos 6 processos. No primeiro processo, de número 13.793/2017, temos sinalização de destaque do conselheiro Érico. Dessa forma, passa inicialmente a palavra ao relator. O voto está disponibilizado, Excelência. Eu mantenho a minha posição. Com a palavra, conselheiro Érico. Igualmente, o meu destaque está disponibilizado. Olha, aqui eu não consigo, deve ser um problema meu mesmo, mas eu não consigo, só abre a capa do processo aqui, não abre mais nada. Enfim. Mas, salvo engano meu, eu estou voltando exatamente com o Acompanho o Ministério Público pela negativa de provimento do presente recurso, Excelência. Obrigado. É exatamente isso. E o relator, o conselheiro relator, vota no sentido de julgar legal o ato aposentatório por invalidez permanente concedido em favor da senhora Maria Aparecida Arcanjo Alencar, no cargo de auxiliar de serviços gerais, do quadro pessoal da SEDUC. Em votação, o conselheiro Júlio Cabral. Com o relator, Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Acompanha o relator, Excelência. Conselheiro Josué Filho. Com o relator. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Com destaque, Excelência. Por maioria, aprovado de acordo com o voto do relator. Pauta do auditor Luiz Henrique. Temos um processo de número 1307/2018, onde há solicitação de vista do conselheiro Mário de Mello. Vista concedida por esta presidência. Excelência, o 12.695 foi retirado, é?
para pregoar isso, presidente. É do conselheiro Mário Melo, É com destaque do conselheiro Érico. com destaque do conselheiro Érico. Foi resolvido em conjunto, não foi? Naquela hora? É o mesmo voto. Vossa Excelência. Sim, o sentido é o mesmo. Mas naquela hora Mas ela fez em bloco. Hã? É o processo, o sexto da pauta do conselheiro Mário de Mello, né? 12. Recurso ordinário interposto pelo Amazon Prev, tendo como interessado o senhor Antônio Alfaia da Silva, face da decisão da primeira Câmara exarado no auto do processo. O relator conhecer, dar provimento no sentido de julgar legal e destaque do conselheiro Érico negar provimento. Como voto o conselheiro Júlio Cabral? Com o relator, Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Relator, Excelência. Conselheiro Josué Filho. Com o relator. Conselheiro Luiz Henrique. Com destaque, Excelência. Por maioria, aprovado de acordo com o voto do relator. Encerrada a pauta ordinária, passamos à nossa pauta administrativa. Temos 15 processos, sendo todos de minha relatoria. Excelência, a senhora julgou o processo do auditor Luiz Henrique? O último? Foi vista. Ah, foi pedido de vista? Desculpa. Ok. A nossa Perfeito. pauta administrativa, temos 15 processos, sendo todos de minha relatoria, que não foram registrados destaques. Contudo, faculto o tempo que for necessário para apontamentos por parte de Vossas Excelências. Por mim, concordo com ela na íntegra. Não havendo destaque, dou por aprovado. Encerrada a pauta, agradecendo a Deus por mais uma sessão e boa semana a todos, marcando a próxima sessão para o dia 30, terça-feira, hora regimental. Votem bem e com responsabilidade. Domingo.